9 de janeiro Hoy es 29 de enero de 2023 del 2023 e nós vamos para a palavra de Deus. y nosotros vamos a ver la palabra del Señor. O Senhor, de alguma forma, sempre tenta chamar a nossa atenção. El Señor de alguna manera siempre intenta llamar nuestra atención. Pode ser de uma maneira simples Puede ser de una manera sencilla ou pode ser um choque. o puede ser de una manera fuerte. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Para eso necesitamos estar atentos a la voz del Señor. Quando a gente quer comprar um carro novo, Cuando nosotros queremos comprar un auto nuevo, a gente escolhe um modelo, uma cor e começa a prestar atenção nos carros quando eles passam. uno escoge el color, el modelo, el año y comienza a mirar los autos que están en la calle. E parece que só tem carro desse tipo andando por aí. Y parece que ahora solamente existe ese tipo de auto en la calle, Porque a nossa atenção está voltada para isso. porque ahora nosotros estamos prestando atención a ese tipo de autos. E o Senhor hoje quer chamar a nossa atenção. Y hoy día el Señor quiere llamar nuestra atención, Quer atrair a nossa atenção. quiere atraernos, atraer nuestra atención. E se você prestar atenção, Ele deve ter feito isso de alguma forma com você durante toda a semana. Y si usted presta atención, probablemente Él hizo eso con usted durante toda la semana. E Ele quer falar algo que é necessário para cada um de nós. Y Él quiere hablar una cosa que es necesaria para cada uno de nosotros, Para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. para nuestro crecimiento, para poder madurar. E aí nós vamos falar um pouquinho a respeito do seu direito e da sua escolha. Entonces hoy día vamos a hablar un poco sobre su derecho y su elección, o su elección. Normalmente falando sobre direitos e obrigações, mas a gente não vai falar sobre obrigações, mas sobre escolha. Generalmente nosotros hablamos sobre derechos y deberes, pero esta vez no vamos a hablar sobre eso, vamos a ver sobre elecciones. Então é muito fácil a gente reconhecer os nossos direitos. Entonces es muy fácil nosotros reconocer cuáles son nuestros derechos. E aí nós lutamos, nós exigimos, nós brigamos pelos nossos direitos. Y ahí nosotros los reconocemos, peleamos, vamos ahí en la lucha de nuestros derechos. E muitas vezes isso é necessário. Y muchas veces eso es necesario de hacerlo. Mas eu vou dizer para vocês nesta manhã Pero que eu nem quero- sempre Pero yo nós, quiero decirles en esta mañana que no siempre devemos ir atrás dos nossos direitos. nosotros necesitamos pelear y buscar nuestros derechos. E aí você vai falar para mim assim, ah, não. Y ahí usted me va a decir, ah, no. Mas eu vou dizer para você que sim. Y yo le voy a decir, sí. Você precisa muitas vezes abrir mão dos seus direitos. Usted algunas veces va a necesitar abandonar sus derechos. E para isso você vai ter que buscar no Senhor se você deve ou não abrir mão dos seus direitos. Y ahí usted va a tener que preguntarle al Señor si realmente usted tiene que abandonar o no sus derechos. E por meio da palavra de Deus a gente vai entender mais para frente o que significa exatamente esse buscar no Senhor. Y ahora, más adelante, vamos a entender lo que realmente significa esa búsqueda de esa respuesta en el Señor. E antes nós vamos olhar para algumas pessoas que estão registradas na palavra de Deus no Antigo Testamento. Y vamos a orar por algunas personas que están aquí, escritas en la palabra del Señor con su vida. Abraão, por exemplo, ele tinha o direito, segundo a visão humana, Abraham, por ejemplo, él tenía, según nuestra visión humana, él tenía el derecho de não entregar o filho dele em sacrifício para o Senhor. de no entregar a su hijo en sacrificio al Señor cuando él se lo pidió. Afinal, o Senhor tinha dado esse filho a ele como promessa. Deste filho vai surgir uma nação. Porque el Señor había prometido para Abraham que de ese hijo iba a venir tenía una promesa, iba a venir una gran generación a partir de él.
Então ele podia dizer, mas Senhor, foi promessa tua, eu não vou sacrificar. Entonces Abraham tenía el derecho de decir, no, fue una promesa que el Señor me dio, yo no lo voy a sacrificar, no lo voy a entregar. Mas ele escolheu obedecer. Pero Abraham escogió obedecer. Daniel tinha o direito de saborear das iguarias do rei. Daniel tenía el derecho de saborear toda la comida rica del reino. Porque, afinal, Deus permitiu que o povo fosse levado cativo, como escravos, para aquele país. Porque Dios permitió que todo ese pueblo fuese llevado como esclavo para ese país. Ele podia dizer para Deus, não foi minha escolha estar aqui, então eu vou desfrutar do que estão me oferecendo. Y él podía decir, yo no escogí estar en este lugar, entonces yo voy a disfrutar lo que me están dando. Mas ele escolheu obedecer. Pero él escogió obedecer. E não se contaminar. Y no contaminarse con ese lugar. A palavra de Deus diz em Hebreus que muitos receberam a recompensa. La palabra del Señor en Hebreos dice que muchos recibieron una recompensa. Puderam desfrutar do resultado de abrir mão dos seus direitos. Disfrutaron el resultado de abandonar sus derechos. Mas também diz que muitos não chegaram a ver o benefício. Pero también dice que hubo muchos que no alcanzaron a ver el beneficio de esa acción. Mas teve benefício para as gerações futuras. Pero las generaciones futuras fueron beneficiadas por esa acción. Então agora nós vamos ler a palavra de Deus em Filipenses. Entonces ahora vamos a leer el libro de Filipenses. Desculpa, antes eu já tinha avisado. Disculpa. A respeito de abrir mão dos seus direitos. Sobre abandonar nuestros derechos. Y tampoco me avisó que era Proverbios 25. Vai ler? Para que a gente preste bem atenção nesta questão de abrir mão dos nossos direitos. Para que podamos poner atención a este asunto de abandonar nuestros derechos. Provérbios 25, a partir do 7, da segunda metade, diz assim: a respeito do que os seus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, pois ao fim, o que é que você fará se o teu próximo te puser em apuros? ¿Quiere que lea? 7, final do 7. Proverbios 25, versículo 7, al final de él dice: ¿a quién han mirado tus ojos? No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Então é isso que está dizendo, né? Você não se apresse a levar no tribunal, isto é, a requerer aquilo que você tem de direito. Entonces lo que está diciendo es como que no te anticipes a tener que ir a buscar en juicio o ir a buscar en un lugar de resolución cuáles son tus derechos. Porque isso pode se voltar contra você. Porque eso se puede tornar en algo contrario para usted. Então aqui em Filipenses, Paulo, ele está falando com a igreja. Entonces en el libro de Filipenses, Pablo está hablando con la iglesia. E aí, a partir do versículo 1 do capítulo 2, ele diz: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos com a mesma mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Filipenses 2 dice, a partir del versículo 1, por tanto,
si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Senhor, nós te damos graças por este momento, que a tua palavra possa falar fundo ao nosso coração e que possamos reagir à altura, Senhor, daquilo que o Senhor espera de nós. Por isso, fale mesmo, porque nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Então, ele começa dizendo, portanto, algumas versões diz, pois. Entonces el texto empieza diciendo, por tanto, en otras dice, pues. Paulo, ele estava antes disso, tratando com a igreja sobre inimigos externos. En ese momento Pablo estaba tratando junto con la iglesia sobre enemigos de fuera. E agora, ele vai tratar de inimigos internos. Y ahora él va a hablar con ellos sobre enemigos internos, Que somos nós mesmos. que somos nosotros mismos. Porque ele está falando aqui a respeito de relacionamento de família. Porque él está hablando sobre las relaciones entre la familia. Esta família. Esta familia. A família da fé. La familia de la fe. E aí ele diz, se existe alguma exortação em Cristo, Y ahí él dice, si hay alguna consolación en Cristo. então o que é que ele está dizendo? Se existe alguma, ele está chamando a nossa atenção. Ele está dizendo, se existe alguma exortação em Cristo, Entonces él intenta llamar nuestra atención con ese texto y dice, si existe alguna consolación. ele está dizendo, se você entende quem ele é, Entonces él dice, si usted está entendiendo quién es él, se você entende o que ele fez por você, si usted entiende qué es lo que él hizo por usted, e se você entende quem você é nele, y si usted entiende quién es usted en él, e aí ele segue. y ahí él sigue. Se alguma consolação, se há alguma consolação de amor, Y ahí él continúa y dice, si hay algún consuelo de amor, ele está dizendo, se você entende este amor que Cristo tem pela igreja, entonces él está diciendo, si usted entiende esse amor que Cristo tiene por la iglesia, se você se constrange com este amor, si usted si usted se emociona por ese amor, isso. Está bem. Se alguma comunhão, se há alguma comunhão do Espírito, si hay alguna comunión del Espíritu, isto é, se existe unidade entre vocês pelo Espírito, eso es, si a través del Espíritu hay unidad entre ustedes, e se há unidade de vocês com o Espírito Santo, y si existe unidad entre usted con el Espíritu Santo, e aí ele continua, veja quantas coisas ele está dizendo. y ahí él le continúa, entonces mire todo lo que él está diciendo. Se há profundo afeto e sentimento de compaixão, Y él continúa diciendo, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, isso é, se há afeto sincero entre vocês, o sea, él está diciendo si es que hay un amor verdadero entre ustedes. e se através de você outras pessoas podem sentir este amor lá fora. Y si es que a través de usted, las personas que están allá afuera pueden sentir ese amor. Então, Entonces, diga para essa pessoa linda aí do seu lado, diga para la persona que está al lado suyo, por meio dele, a través de él, a través de él, por él e para ele y para él são todas as coisas. son todas las cosas. Então seremos capazes de abrir mão dos nossos direitos. Entonces ahí es que somos capaces de abandonar nuestros derechos. E isso tem a ver comigo e com você. Y eso tiene que ver con usted y conmigo.
Isso tem a ver com o nosso relacionamento. Y eso está relacionado con nuestras relaciones. Porque uma coisa são os direitos que a gente tem junto ao governo, junto a empresas. Porque una cosa son esos derechos que nos tenemos gubernamentales, empresariales. E outras coisas são os direitos que eu tenho com relação a você. Y otros son los derechos que yo tengo relacionados con usted. Nós vamos continuar. Okay. Ok. Tudo isso que nós falamos Todo lo que estamos hablando tem a ver com Jesus. tiene que ver con Jesús. Toda essa exortação Toda esta exhortación que Paulo trouxe para a igreja e está trazendo para nós, que Pablo estuvo haciendo para la iglesia, él la está haciendo hoy día para nosotros. está falando de amor, Está hablando de amor, de obediência de obedecer e, consequentemente, y por consequência, por consecuencia, e consequentemente, y seguido de eso, está nos levando a agir como nós devemos. nos está llevando a actuar como realmente debemos actuar, Como Jesus. como Jesús. Nós precisamos agir e sermos como Jesus. Nosotros necesitamos actuar y ser como Jesús, Mas é difícil. pero es difícil. Talvez você diga assim: ah, mas isso que a pessoa fez para mim, eu tenho direito de ir atrás e consertar esse negócio. Tal vez usted piensa, pero lo que esa persona me hizo, yo necesito solucionarlo, yo necesito aclararlo. Eu tenho direito de ir até ela e pedir um ressarcimento. Yo tengo derecho a ir donde esa persona y pedirle que se disculpe y me devuelva lo que me quitó. Eu tenho direito. Yo tengo derecho. Mas o Senhor pode dizer para você neste momento Pero el Señor puede estarle diciendo a usted en este momento que é para você não fazer nada. que es para que usted no haga nada, Porque você não sabe nada. porque usted no sabe nada. E se Ele disser para você não fazer, Y si el Señor le dice a usted, no lo hagas, é porque Ele tem um propósito muito maior na sua vida e na vida desta pessoa. es porque Él tiene un propósito mucho mayor para usted y para la vida de esa persona. E porque o perdão é muito mais gratificante do que ir atrás dos seus direitos. Y porque perdonar trae es mucho más saludable que ir atrás, que buscar nuestros derechos. Eu assisti um filme e numa cena, Yo vi un video, una película, y en una de las escenas, um rapaz pergunta para a moça: el hombre le pregunta a la muchacha, por que você está sempre ajudando as pessoas, ¿por qué tú siempre ayudas a las personas? mesmo que isso te prejudique, Aunque eso no te haga bien, mesmo que isso vá além dos seus direitos, aunque eso no tenga nada que ver con tus derechos, mesmo que essa pessoa não tenha merecimento para receber. aunque esa persona no merezca esa acción buena. E aí ela responde: Y ella responde, porque desde aquela época que aquela pessoa morreu para me salvar naquele acidente, porque desde aquel tiempo en que esa persona murió para salvarme en ese accidente, eu escolhi yo escogí usar a minha vida, usar mi vida, essa vida que eu ganhei de novo, esa vida que yo nuevamente tuve de regalo, para ajudar as pessoas. para ayudar a las personas. Você está entendendo? ¿Usted entiende eso? O filme foi escrito por alguém que não é cristão. La película, el guión fue escrito por alguien que no es cristiano. Os personagens não eram cristãos. Los personajes no eran cristianos, Mas ela entendeu que ela recebeu de presente a vida pero ella entendió que ella recibió como regalo su vida e que ela tinha que retribuir, y que ella necesitaba retribuir, devolver eso para los demás, ajudando as pessoas. ayudando a las personas. Então nós vamos ler agora
Entonces vamos a leer ahora a última parte la última parte de Filipenses 2, a partir do verso 5, e diz: de Filipenses. Tenham, é uma ordem, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Filipenses 2:5. Haya pues, es una orden, haya, exista pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para Amén. la gloria de Dios Padre. Glória a Deus. Tenham entre vocês Exista entre ustedes o mesmo modo de pensar la misma forma de pensar de Cristo Jesus. de Jesucristo. Alguém que se esvaziou de si mesmo, Alguien que se despojó de sí mismo, que não se valeu daquilo que ele tinha direito que él no se aferró a lo que él tenía derecho e que foi até o fim y él fue hasta el final para trazer vida para nós. para darnos vida. Paulo está dizendo tenham, ele está exortando a igreja. Pablo está exhortando, él está enseñando a la iglesia que exista en ustedes. Ele está fazendo um apelo para a igreja, Él está haciendo un llamado a la iglesia para ter uma atitude correta, para tener la actitud correcta, para ter a postura de Cristo para tener la postura de Jesucristo e para colocar em prática a palavra de Deus. y para practicar en la vida diaria la palabra de Dios. E para isso ele está dizendo que nós precisamos ter a mente de Cristo, Y para eso Pablo dice que tenemos que tener la mente de Cristo, que nós devemos ter o coração de Cristo que tenemos que tener el corazón de Cristo e que devemos agir como o Senhor. y que debemos actuar como el Señor. Simplesmente porque Jesus é Simplemente porque Jesús es o Senhor da igreja, el Señor de la a iglesia, cabeça deste corpo, la cabeza de este cuerpo, aquele que tem o controle nas suas mãos de todas as coisas, aquel que tiene el control de todas las cosas en sus manos, aquele que era, que é e que há de vir, aquel que fue, que es y que ha de venir, que nós estamos aguardando ansiosamente, y que nosotros estamos esperando con ansias. mas que espera de nós. Mas que espera de nós Pero que Él espera de nosotros, é obedecer. Él espera de nosotros obediencia. Abrir mão dos nossos direitos Abandonar nuestros derechos e fazer a escolha certa. y hacer elecciones correctas. Será que o seu direito, buscar o seu direito, não vai prejudicar a outra pessoa? Probablemente o tal vez su derecho y buscar su derecho no perjudique a alguien más. E é por isso que ele diz Y es por eso que Él está diciendo
que Jesus abriu mão dos seus direitos, que Jesús abandonó sus derechos, que mesmo existindo na forma de Deus, que aun cuando él tenía la forma de Dios, ele tinha a mesma glória él tenía la misma gloria de Deus de Dios, que ele tinha junto ao Pai antes que existisse o mundo. aunque él tenía la misma gloria que él tenía junto al Padre antes que él viniera a la tierra. Isso é o que está escrito na oração sacerdotal em João 17. Y eso es lo que está escrito en la oración sacerdotal de Juan 17. Mesmo ele não deixando de ser Deus, Aunque él no dejó de ser Dios, a palavra diz que ele se humilhou, tornando-se obediente. la palabra del Señor dice que él se humilló hasta volverse obediente. Nós temos muitos direitos, Nosotros tenemos muchos derechos, mas quando nós escolhemos obedecer a Deus pero cuando nosotros escogemos obedecer a Dios e abrimos mão desses direitos, y abandonamos nuestros derechos, nós vamos colher. nos podemos colher. Nos vamos a cosechar Benefícios. beneficios. E a nossa escolha está: Y nuestra elección está se nós queremos receber o favor dos homens en que si nosotros queremos agradar a los hombres ou receber o favor de Deus. o queremos agradar a Dios. Vamos nos colocar de pé. ¿Podemos colocarnos de pie, por favor? Não é impossível vivermos uma vida como Jesus quer. No es imposible vivir una vida como la que Jesús quiere. Só precisamos parar de olharmos somente para aquilo que nós queremos. Solo necesitamos parar de mirar solamente a lo que nosotros queremos. Não façam nada por interesse pessoal No hagan nada por interés personal. ou vaidade, verso 3. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Mas por humildade, Antes bien, con humildad, cada considerando os outros estimando cada uno a los demás superiores a si mesmo, como superiores a él mismo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Constantemente nós estamos chamando a igreja para servir em ministérios. Frecuentemente nosotros estamos llamando a las personas de la iglesia a servir en diferentes ministerios. Muitas pessoas não atendem o chamado, Muchas personas no responden a esa invitación porque ainda estão olhando para suas próprias necessidades e interesses. porque aún están mirando para sus propias necesidades e intereses, Porque ainda estão buscando o favor dos homens. porque aún están buscando agradar a los hombres. Mas eu vou dizer para você Pero yo quiero decirle que a melhor coisa que tem que la mejor cosa que existe é você agradar a Deus. es que usted pueda agradar a Dios. Viva como se fosse o seu último dia. Viva como si fuese su último día. Então use este dia para agradar a Deus. Entonces, utilice ese día para agradar a Dios. Feche os teus olhos. Cierra sus ojos. Nós estamos diante da tua presença, Senhor. Desejamos ardentemente conhecer cada dia mais um pouquinho da tua palavra, Senhor. Mesmo quando ela nos exorta, quando ela parece que estamos levando uma surra, Senhor, mas ela nos leva a caminhar por onde o Senhor quer, naquele caminho que o Senhor preparou para nós, com os propósitos definidos pelo Senhor para as nossas vidas, que estão colocados neste caminho. São pessoas específicas que o Senhor coloca à nossa frente, que são pessoas que precisam ser tratadas, precisam ser cuidadas, precisam ser abraçadas. São pessoas que precisam conhecer o Senhor, precisam alcançar aquilo que nós já temos, que é o privilégio de te servir, de ouvir a tua voz, de entoar louvores a ti.
nos ajuda a andar por este caminho, Senhor. Nos ajuda a não nos desviarmos deste caminho, independente das circunstâncias que nos cercam. Os dias são maus, as notícias são ruins, as coisas estão caras, estão difíceis. As pessoas estão, como disse a sua palavra, que o amor se esfriaria nos últimos dias. E a gente pode ver isso se ligamos a televisão e às vezes até olhando ao nosso redor. Mas nós confiamos no que está escrito aqui. Nós confiamos em Ti. Nós sabemos que o Senhor não mudou. Que o mesmo Deus que tratou ali com a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, Daniel e de tantos outros, é o mesmo Deus que está aqui hoje, que cuida da gente, que prepara todo o cenário nesta nação e no mundo, porque não se trata só de mim, não se trata só da Marcela, não se trata só de uma pessoa, ainda que sejamos filhos e importantes para o Senhor. Se trata de uma comunidade, da comunidade da fé. Se trata de uma cidade que precisa ser alcançada. Se trata de uma nação que está sendo ameaçada. Se trata de um mundo que está sendo violado, Senhor. Mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui buscando da Tua presença, Tua orientação, do Teu cuidado, Senhor, para que nós possamos nos fortalecer no Senhor e então sairmos e buscarmos todos esses que ainda estão cativos pelas garras do inimigo, Senhor. Usa as nossas vidas. Nós queremos Te pedir. E eu vou pedir para que, mesmo no seu lugar, você levante a sua mão. Se você deseja fazer mais do que o que você tem feito. Se você deseja ouvir mais do Senhor do que o que você tem ouvido. Se você deseja se despojar mais daquilo que está te impedindo de ser aquilo que o Senhor quer que você seja. Então que você levante a mão, porque nós vamos orar por vocês. Yo quiero pedirles que si usted quiere abandonar sus derechos, si usted quiere que el Señor ocupe su vida para poder ayudar a otros y tener un tiempo nuevo, por favor levante su mano, porque vamos a orar por usted. Porque tem muita gente precisando. Porque hay mucha gente que está necesitando de um abraço, de un abrazo, de um prato de comida, de un plato de comida, de roupa para vestir, de ropa para vestirse, de cuidado, de cuidados e principalmente de reconhecer, de reconocer que Cristo derramou naquela cruz o seu sangue, que Jesús derramó su sangre en esa cruz por eles, por ellos, assim como fez por nós. Así como lo hizo por nosotros. Estenda sua mão. Puede extender su mano. Senhor, este é o momento em que nós rasgamos diante de Ti o nosso coração. Não as nossas vestes, não aquilo que é superficial, Senhor, mas rasgamos os nossos corações. Para que o Senhor entre, penetre no mais profundo e mexe, Senhor, como médico dos médicos. Vai moldando, Senhor, este coração e esta mente. Vai tirando tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que não é vida, tudo aquilo que toma, que rouba o nosso tempo, que rouba a nossa atenção, Senhor. Para que nós possamos estar livres para Te ouvir, livres para reconhecer a Tua voz, para entender os Teus propósitos, Senhor, e para obedecer. Este é o desejo do nosso coração, Senhor. Te agradar. Nós não estamos aqui para agradar os homens, estamos aqui para agradar o Senhor. Por isso transforma a nossa vida como pessoas, como Teus filhos, e transforma esta comunidade chamada Igreja do Nazareno em Morungaba, Senhor. Porque nós desejamos ser uma igreja que avança, ser uma igreja que alcança, Senhor. Ser uma igreja que faz diferença não só nesta cidade, como o Senhor já nos mostrou, como o Senhor já nos usou. Porque nós podemos sair e atravessar fronteiras, Senhor, independente do que aconteça lá fora, e alcançar
e conquistar para o Senhor. Assim, Senhor, nós entregamos tudo a Ti e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Temos muitos direitos, Tenemos muchos derechos, mas somos convocados pero somos llamados para sermos como Jesus, para ser como Jesús, em unidade, en unidad, em amor, en amor, colocando o outro em primeiro lugar colocando al otro en el primer lugar e servindo. y servirlo. Que Deus nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus. Que Dios nos bendiga y nos ayude en el nombre de Jesús. Estenda suas mãos. Puede levantar sus manos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que o amor de Deus, o nosso Pai, y que el amor de Dios nuestro Padre e que as benditas consolações do Espírito Santo y que las benditas consolaciones del Espíritu Santo sejam sobre a sua vida hoje e para sempre. sean sobre su vida hoy y para siempre. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos a dar un aplauso al Señor. Não esquece de dar um abraço nessa gente linda aí que está do seu lado. No se olvide de dar un abrazo en esas personas lindas que están a su lado. E nos nossos irmãos venezuelanos. Que tengan una buena semana.